Olá, seja bem-vindo ao Café Empreendedor. Estamos aqui diretamente do canal oficial da Diocese de Apucarana, aqui no YouTube. E eu estou aqui para acolher a você mais um programa que nós temos aqui no nosso canal oficial. Já agradecendo a você que tem nos acompanhado, que tem compartilhado com seus contatos, não só o Café Empreendedor, mas todo o conteúdo que nós temos postado aqui no nosso canal oficial. E você que tem nos ajudado a conquistar mais inscritos para o nosso canal também. Isso é muito importante, pois assim nós conseguimos alcançar mais e mais pessoas nesse grande projeto de evangelização através dos meios de comunicação. Neste Café Empreendedor de hoje, nós temos uma história muito interessante para conhecer, para nos informar também um pouco mais. E é claro, não somente para nós, mas também para os nossos filhos, para as nossas crianças. Algo que é muito importante é a evangelização através também da literatura, enfim, né? Não vou dar tantos spoilers aqui, nós vamos conversar um pouco durante o nosso programa, mas para iluminar o programa de hoje, assim como eu começo todo o programa, eu quero trazer uma frase especial. E a frase é a seguinte: que os heróis dos nossos filhos sejam os heróis da nossa fé. E com essa frase eu quero acolher com muito carinho aqui no Café Empreendedor Arthur e Rafael da coleção Legenda Áurea. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Café Empreendedor. Muito obrigado pela parceria de vocês de estar aqui conosco. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, Chacon. E é isso, vamos começar então, Salve Maria. Vamos começar então contando um pouquinho. Não, na verdade, a primeira pergunta que eu quero fazer aqui para vocês, né, antes de contar a respeito do trabalho, é o que essa frase, que os heróis dos nossos filhos sejam os heróis da nossa fé, o que essa frase representa para vocês? Bom, basicamente é que mesmo tendo a doutrina, eu acho que a gente é uma crença do Legenda Áurea, uma crença da própria catequese da igreja, que o exemplo precede a doutrina, o exemplo vem antes da doutrina. Não adianta a gente ter em mente todas as verdades da fé se a gente não tem exemplos concretos e viventes, né? Pessoas que viveram e encarnaram a realidade de nosso Senhor Jesus Cristo na vida inteira delas. Então, com o exemplo dos santos, a doutrina é encarnada e passa a viver dentro da cabeça da criança para ela saber o que é aquilo que ela está aprendendo na catequese, aquilo que ela está vivendo no dia a dia da igreja, né? Os exemplos que os pais tentam passar de virtudes para elas, mas em uma vida concreta, né? Em uma vida de uma pessoa que realmente existiu, que não é só uma historinha que conta. Exato, porque exemplos as crianças têm muitos, né, hoje em dia, mas são exemplos completamente apartados da vida da igreja, né? E muitas vezes não necessariamente são exemplos negativos, podem até ser virtudes, né? Mas que as crianças não conseguem vincular, né? Então, alguma coisa que elas podem aprender até num super-herói ou alguma outra coisa do tipo, mas que não consegue estabelecer um vínculo com a vida dele, né? E com a vida dos santos, não, a gente consegue superar isso, né? Como ele disse, são vidas de pessoas reais, que realizaram os feitos, atestados pelas pessoas do seu tempo, verificados muitas vezes até mesmo pelo próprio método científico moderno, né, de verificação que realmente operaram milagres e tudo mais. Então a gente consegue transmitir o catolicismo de forma mais universal às crianças, né? Não é simplesmente um conjunto de doutrinas que você aprende, decora ali no livrinho de catequese, não, né? É isso realmente vivido na vida dos santos, né? É a vida real, né? Não é algo limitado, apartado, segmentado. Essa seria a essência do Legenda Áurea, então, podemos dizer assim. Então, até falando, né, um pouco, conta para nós, né, vocês, cada um talvez uma parte, né, a respeito da Legenda Áurea, o que é, o que significa, como que surgiu a Legenda Áurea. Bom, no período medieval, né, circulava muitas agiografias, né, vidas de santos, e era comum, né, chamar essas vidas de santos de legendas, né? Legenda, né, ou que a gente poderia ler lenda, hoje em dia tem um significado um tanto diverso da época, né? Lenda é algo, é uma história inventada, criada, um conto, uma fábula. Na época não, né? Lenda ou legenda era realmente uma grande história, mas verídica, né? Não uma fábula. Então circulavam muitas legendas de santos.
né? E um religioso, né, compilou a vida de uma série de santos de sua época, né, santos anteriores a ele, famosos, escreveu a geografia de alguns santos baseada nos documentos de circulação da época e lançou um compilado, né, um conjunto grande de vidas de santos chamado Legenda Áurea, né, ou seja, as histórias de ouro, né, histórias enriquecedoras. Foi o religioso, agora me foge o nome? Jacopo Voradini, né? E se tornou um marco, né? Esse livro dele, esse compilado de Vida dos Santos, Legenda Áurea, foi dos livros mais lidos por séculos dentro da cristandade latina. E até que, infelizmente, né, caiu em desuso e pela sua importância, né, a gente tentou resgatar um pouco disso, né? Esse princípio, né, da vida dos santos para as crianças, Legenda Áurea, através de um clube, né, de assinaturas. Daqui a pouco o Rafael vai explicar um pouco mais como funciona isso, transmitindo essa vida de santos, né, baseado, né, nessa ideia do Voradini, né, de garantir, né, a formação dos cristãos na vida dos santos. E a partir dali, então, vocês começaram, com essa ideia, vocês começaram a desenvolver, então, esse trabalho, e hoje o público, digamos, o público-alvo seria o público infantil. Público infantil. E levar realmente essa essência, na verdade, talvez de uma maneira mais verídica, a história, de uma maneira completa, a história dos santos e aquilo que eles viveram para as crianças, seria talvez um objetivo de vocês? Sim, porque a gente percebeu como surgiu o Legenda Áurea, o clube. A gente eu sou amigo do Arthur há muito tempo, e eu estava na casa dele em Apucarana, a gente conversando, não existe material no Brasil que conte realmente a história dos santos, que as crianças tenham acesso ao que o santo fez de verdade, mas sempre diluem, sempre colocam ali uma amenização, né, daquilo que o santo realmente passou. Uma infantilização. E a gente falou, vamos escrever para os nossos filhos. E aí, pensando nisso, a gente quis disponibilizar para todo mundo, né? Na realidade, esse livro clássico até, do Voradini, ele tem em português, né? As pessoas podem ter acesso a ele e lê-lo. No entanto, ele tem uma linguagem um pouco distinta, né? Um pouco mais elaborada, o que garante a grande parte das pessoas uma certa dificuldade, né, para passar isso para as crianças. E essa foi uma dificuldade que a minha esposa teve. Ela tentou ir lendo, né, o original do Legenda Áurea para os nossos filhos e ela percebeu que eles não absorviam, né, eficientemente. Então a gente pensou em escrever, né, a vida dos santos, mas direcionado para as crianças. Não de forma a amputar aquilo que os santos fizeram, a tirar aquilo que poderia parecer agressivo para algumas pessoas, né? O sofrimento que eles tiveram, o martírio, suas mortes. Não, transmitindo tudo isso para as crianças, mas em uma linguagem que fosse mais acessível a eles, que eles pudessem aproveitar isso. Uhum. Né? Sim. E foi assim que vocês começaram, então, desenvolvendo o trabalho, e você até comentou que hoje, na verdade, ou desde o começo, né, você pode até contar um pouco sobre isso, já surgiu como um clube de assinatura. Surgiu como um clube de assinatura. A gente trabalha exclusivamente como um clube de assinatura, em que a pessoa mensalmente recebe um volume com a história de diversos santos. Vocês até trouxeram, vou deixar a plaquinha aqui ao lado, né? Trouxeram hoje um exemplar aqui, a vida dos santos para nossos filhos. Nesse aqui nós temos Santa Teresa de Jesus, São João Nepomuceno e São Bernardo de Siena. São Bernardino de Siena, perdão. Junto com o material, com o livro, também vem um livretinho, é isso? Sim, mas eu gostaria de, antes, falar um pouco mais ainda aqui sobre o livro. Por exemplo, você viu aqui o São João Nepomuceno e parece que você desconhecia quem era ele, né? Esse é um dos pontos que eu considero mais importantes da coleção. Sim. Por exemplo, nós temos aqui Santa Teresa de Jesus, que é Santa Teresa d'Ávila, muito famosa. Muitas pessoas sempre solicitaram, nossa, faz o de Santa Teresa, mas quando que vai vir o de Santa Teresa? Mas as pessoas não percebem que elas estão se privando de uma enorme riqueza, né, que são os santos da Igreja Católica, que eles desconhecem. Né? Fica-se o tempo inteiro, né,
ali, né, Santa Teresa, Santa Teresinha, o Padre Pio, esquecendo que a gente tem uma multidão de santos, né, com importantíssimos ensinamentos, com vidas incríveis e que são esquecidos, né? Então, como que a gente pode ignorar um São João Nepomuceno, né? Um santo fantástico, mas a gente ignora, né? Isso caiu em total esquecimento. Então, com a Legenda Áurea, a gente tem essa oportunidade de resgatar, de trazer de volta, fazer com que as nossas crianças, os nossos filhos, conheçam santos que a nossa geração, que talvez a geração dos nossos pais, dos nossos avós, já tinham esquecido. Né? Então, isso eu acho muito importante. Né? Muitas vezes é legal o público... que você comentou isso, porque realmente aqui, quando eu estava lendo Santa Teresa de Jesus, eu realmente conhecia, mas o São João Nepomuceno e São Bernardino de Siena, São Bernardino eu já tinha ouvido falar, mas não tinha lido a história dele, não conhecia, e realmente aqui, esse comentário que você fez é muito verdade, né? A gente acaba realmente girando em torno daqueles mais, entre aspas, né? Mais famosos, aí, mais na tendência, e a gente acaba não se abrindo a toda a história como ela deveria ser, né? Sim, sim. E assim, nem todos gostam disso, né? Muitas vezes a gente recebe muito pedido de cliente para se centrar nos grandes santos. Mas é aquilo, a gente não pode perder de vista, né, toda a riqueza, a grandiosidade da igreja e tem que abrir o espaço, né, mesmo para os santos desconhecidos. Né? É importantíssimo. Né? São Bernardino de Siena, né? Doutor da igreja. Né? É doutor da igreja, né? Eu posso estar confundindo. Né? Então, não é algo que você possa conhecer simplesmente de ouvir falar, né? Então, precisa mergulhar realmente e conhecer a fundo. Sim, é essencial, essencial. Então, os nossos assinantes recebem todos os meses, né, em suas casas, o livro principal, né, que contém a vida dos santos. Né? Se você puder mostrar ele aqui, ele tem capa dura. Né? Mostrar aqui na câmera, vou colocar o microfone aqui. E junto vem um pequeno livreto, né? Que ele está ligado à edição do mês. Né? Então, varia muito o que contém nele. Né? Pode ser um pequeno livretinho com orações que a criança pode rezar como se fosse uma regra de oração diária. Pode ser alguma reflexão sobre alguma história, um guia de leitura, enfim. Né? É um livro auxiliar, um livreto auxiliar ao livro principal com a vida dos santos. Perfeito. E aí, a cada mês é uma nova edição que o assinante ele recebe na sua casa. Né? Como que vocês fazem essa seleção? Nessa edição, nós temos esses 3 santos, por exemplo, que estarão na edição principal, no mês que vem. Como que vocês escolhem? Assim, ou é feito um calendário? Como que é? Existe uma sequência que segue em partes do calendário litúrgico. Então, a gente começou no início do calendário litúrgico, fomos avançando, né? Mas existe também a seleção do santo do mês, né? Que é aquele santo que é mais conhecido, que talvez as pessoas estão mais pedindo e a gente consegue inserir ele ali no calendário litúrgico. Entendi. Existem também as edições especiais, né? Até agora, nós já lançamos 3 edições especiais, né? 2 com aparições da Virgem Maria, né? E daí novamente, né? Aparições da Virgem Maria, né? Quais você conhece? Você vai falar Fátima, as tradicionais, digamos assim, né? Nossa Senhora das Graças, mas a gente tem a possibilidade também de trabalhar com uma série de aparições que as crianças não conhecem. Né? Por exemplo, você já ouviu falar em Nossa Senhora do Pilar? Do Pilar? Nossa Senhora do Pilar, sim. Conheço a paróquia, paróquia, né? Mas a história não. Então, foi a primeira aparição da Virgem Maria que que é distinta de todas as demais, porque foi uma bilocação dela. Ela estava viva ainda, né? Vivendo com São João, e ela apareceu para São Tiago na Península Ibérica. Então, a primeira aparição dela é uma bilocação. Né? E ela apareceu sobre um pilar. Esse pilar, em torno dele foi construída uma capela, depois uma igreja, uma basílica, que existe até hoje. Né? E ela disse que aquela terra ali seria abençoada e jamais seria dominada. Né? E foi um território que sempre permaneceu cristão. Né? Ali, mesmo sob domínio
dos islâmicos, ali jamais foi convertido em mesquita ou coisa similar, sempre foi quase 2000 anos, né, de história, um centro importantíssimo da fé, da cristandade. Né? Então, às vezes as pessoas conhecem até o nome, mas a história fica por trás não. Né? Então, a gente consegue trabalhar com isso também. Tivemos 2 edições especiais de aparições da Virgem Maria e uma sobre 3 grandes papas do século XX. Né? O Papa São Pio X, o Papa Pio XII e o Papa João Paulo II. Então, são edições que vocês acrescentaram, digamos assim, nessa leva, digamos, dos santos que vocês trabalham, assim, né? E vocês pretendem trabalhar com mais edições especiais também? Sim, tem aparições ainda por vir, né, de Nossa Senhora. Podem haver outras edições especiais de papas, ou então temáticas com ordens, por exemplo, específicas, né, de religiosas. Santos brasileiros. Então, assim, falando um pouquinho, a gente conhecendo um pouco, a gente vê que realmente é algo muito trabalhoso, né? Vamos dizer assim, trabalhoso no sentido de a importância de verificar realmente a veracidade das informações, de estar trazendo de uma maneira mais próxima à linguagem, talvez, infantil, no sentido das palavras e tudo mais. E como que vocês fazem na parte, vamos dizer assim, nos bastidores? Como é que vocês se distribuem nesse sentido? Vocês mesmos que vão atrás de transformar as histórias talvez numa linguagem mais próxima das crianças? Como que vocês fazem? Sim, na verdade somos em 3 no Legenda Áurea, eu, o Arthur e o Adriano. O Adriano é o ilustrador. Ele, enfim, no começo a gente queria muito que fosse algo muito similar ao que é a tradição iconográfica da igreja, né? Como que por exemplo, como Santa Teresa sempre foi representada. Então os desenhos vão estar sempre com aqueles mesmos temas, elementos, né? A cor a gente preza muito da roupa e tudo. E também que a história fosse muito verossímil, de acordo com aquilo que a igreja sempre trouxe, né? Então assim, o Adriano é o ilustrador, eu cuido da parte burocrática, vamos dizer, de todo o envio, essas coisas, e o Arthur ele escreve e ele pesquisa também a vida dos santos. Fontes, né, que a gente poderia utilizar, assim, existem muitas, né? Às vezes, inclusive, infelizmente, fontes bem divergentes, né, sobre a vida dos santos. Mas eu procuro me basear naquilo que é de mais tradicional, né? Naquilo que está mais próximo da vida dos santos, né? Mais antigo, né? E mais utilizado, aquilo que realmente deu frutos, né? Para a edificação de novos santos, do crescimento da cristandade. Então a gente usa bastante a própria obra do Legenda Áurea, do Dvořáček, do padre Alban Butler, né? Do inglês. Então a gente procura sempre, né? Buscar as fontes mais primitivas, digamos assim, né, para poder utilizar. Quanto à linguagem, né, é algo complicado. Por quê? Se você me perguntar assim, é destinado a crianças de que idade? Né? 4, 5, 10, 11, 12. Nossos assinantes têm filhos entre 4 e 12 anos, né? Então, você pode imaginar que aquilo que pode parecer adequado a uma criança mais velha não será mais jovem, né? Então, inevitavelmente, eu não posso assim falar, não, é uma linguagem para uma criança de 6 anos, de 8 anos. Os pais, eles devem analisar, né, a capacidade dos filhos em compreender e trabalhar isso com os filhos, né? A gente procura deixar uma linguagem um pouco mais clara, né, um pouco mais direta, tornando capaz, né, das crianças lerem por conta própria, compreenderem por conta própria ou recorrer a um pouco de auxílio dos pais, né? Mas não é necessariamente uma linguagem infantil, né? É simplesmente uma linguagem mais simples, né? De uma maneira mais entendível, digamos assim, para as crianças, né? E um pouco mais narrada, né? Porque às vezes tem lá os relatos da vida do santo, são trechos ou não estão ligados, então o Arthur constrói essa narração, né? Dá esse fluxo para a história, né? Que torna mais interessante, como se fosse um filme mesmo. Mas sobre a idade dos assinantes é muito interessante, porque a gente tem pais que leem para os filhos desde 1 ano de idade, quando eles já compreendem ouvindo, claro, adaptando algumas coisas,
E tem até pais que leem os livros para conhecer a história dos santos, né? Então é muito rico, assim, dá para a gente aproveitar para as crianças, nós mesmos. Eu adoro ler também o Legenda. Realmente, eu me surpreendi, a gente recebeu relatos, né? Vários relatos de mães que dizem que leem junto com os filhos e conseguem aprender muito que elas não conheceram. É exatamente o que a gente comentou agora há pouco no começo, né? Com relação a gente não conhece realmente, né? Talvez não sei se essa palavra poderia usar, mas uma preguiça nossa, talvez, de ir atrás e buscar o conhecimento, né? Aqui no Brasil, a gente tem quase que uma tradição, né, de uma má catequese, digamos assim, né? Nós, assim, como o Brasil, de uma forma mais ampla, é um país que precisa ainda muito de evangelização, né? Existem vários problemas, né? Isso aí, a gente tem falta de padre, tem falta de paróquia, a gente tem falta de estrutura, falta de material, né? Mas é um fato, né? A gente assim estava muito distante, né, daquilo que a gente deveria ter. Então, sempre tem espaço, né? E tudo que você produz, isso vai enriquecendo, né? Claro. Agradeço assim esse compartilhamento, digamos assim, de informações a respeito dessa importância com relação à nossa ânsia por buscar realmente a história dos santos de uma maneira verídica, porque é inspirador isso, né? Confesso, particularmente falando, que realmente assim acredito que depois de hoje buscarei ainda mais, né? Porque realmente a gente não se atenta, né? E isso é muito importante, que o trabalho que vocês têm desenvolvido, assim, posso chamar assim também de projeto de evangelização e levar realmente a palavra, né? Levar essa história para as crianças, não só para as crianças, mas para todos, né? É algo muito bonito, assim, né? Então, como que as pessoas que estão nos acompanhando agora podem fazer, então, para ter acesso, para assinar? Quais são os meios que ela precisa para realizar essa assinatura? Ela pode seguir a gente no Instagram, que é @colecão Legenda Áurea, ou ela pode entrar no www.legendaaurea.com.br. E ali ela já consegue se inscrever, tem tudo certinho, né? Agora a gente tem um plano semestral e um plano mensal, ela pode escolher. Perfeito. Então, a oportunidade foi nos lançada, né? Cabe a cada um de nós agora realmente buscar e conhecer um pouco mais e, diante de toda essa inspiração, acreditar cada vez mais que é importante nos unirmos àquilo que é verdade da história da igreja, da história dos santos, para poder ainda mais aguçar a nossa fé, alimentar a nossa fé e nos aproximarmos ainda mais de Deus. Eu desejo muito que Deus abençoe cada um de vocês. Eu sei que talvez teríamos muitas coisas aqui, detalhes, né, a respeito do trabalho de vocês para contar, mas tudo aquilo que nós compartilhamos hoje, com certeza, trouxe um acréscimo importante para a nossa vida. E eu desejo mesmo que vocês continuem firmes na fé, que Deus continue dando a graça, né, de toda essa estrutura que vocês têm para desenvolver esse trabalho e alcançando cada vez mais e mais pessoas. Muito obrigado pela presença de vocês, Arthur, Rafael. Que Deus abençoe. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Salve Maria. Salve Maria. E a você que está nos acompanhando, mais uma história inspiradora, mais um empreendimento inspirador para a nossa Diocese de Apucarana. Fique ligado nos nossos conteúdos, fique ligado em todo o material que nós estamos compartilhando, pois esse também é o nosso grande objetivo, levar a você materiais que vão ainda mais alimentar a sua fé e te aproximar de Deus. Lembra do passo a passo que é importante no final de todo o nosso programa para que você nos ajude nessa missão de evangelização. Curta este vídeo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações. Nos comentários, coloque aqui o que você está achando dos programas. Se você quiser dar sugestões para os nossos programas, também serão muito bem-vindas. E, é claro, compartilhe com seus contatos, pois quem compartilha também evangeliza. Nos encontramos na próxima quarta-feira para mais um Café Empreendedor. Deus te abençoe e tenha um ótimo finalzinho de semana. Olá pessoal, nós terminamos o nosso Café Empreendedor, mas antes de verdadeiramente finalizar, o Rafael tem uma surpresa especial que ele vai contar para você agora. A gente estava conversando aqui depois de terminar a gravação e resolvemos dar um cupom para quem está vendo esse programa de 10% de desconto na primeira mensalidade da assinatura. Então o cupom é Café Empreendedor. É só entrar lá no nosso site e na hora de finalizar a assinatura, colocar o cupom Café Empreendedor e recebe 10% de desconto.
Então aproveite esse cupom de desconto, vá agora mesmo no site da Legenda Áurea e participe desta campanha especial de 10% de desconto na primeira mensalidade. Deus abençoe!